Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Mariana Bissoni. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a disciplina de Direitos Difusos e Coletivos. E no edital da Defensoria Pública de São Paulo, a disciplina de Direitos Difusos e Coletivos vem dividida em duas partes. Em primeiro, numa parte geral, tratando dos institutos relativos à tutela coletiva, como ação civil pública, discorrendo um pouco sobre o histórico também do processo coletivo, ação popular, mandado de segurança coletivo. E também tem uma segunda parte, a partir do item 19, que trata sobre a tutela coletiva dos direitos sociais, mais especificamente direitos sociais em espécie. Hoje eu vou trabalhar com vocês o primeiro desses pontos, relativo à tutela coletiva dos direitos sociais, que é o ponto 19. Como eu falei, a partir dessa parte no edital, existem os direitos sociais em espécie. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre direito à saúde, idoso. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais para o final sobre alimentação. Mas o interessante é que o primeiro ponto dessa parte do edital vai tratar sobre controle judicial de políticas públicas, e é uma parte que não deixa de ser também um pouco mais geral. É muito importante, e eu arrisco dizer que em praticamente todo o concurso da Defensoria, isso aqui vai cair, e vem caindo. Seja em fase objetiva, discursiva, em prova oral, com certeza cai. Todos os temas que a gente vai abordar hoje são muito importantes. Para fazer essa aula, eu utilizei 2 livros de direito constitucional, alguns materiais de direitos difusos, mas como sugestão, se vocês quiserem ler um resumo sobre o que eu vou falar na primeira parte da aula, leiam o acórdão do STF na ADPF número 45, que é o caso paradigmático no que tange a judicialização de políticas públicas, judicialização de direitos sociais. E a melhor coisa, às vezes, ler o informativo direto do STF, porque as provas simplesmente reproduzem os termos que lá estão, como a gente vai ver aqui também no decorrer da aula. Bom, queria começar falando com vocês um pouquinho sobre direitos sociais. Os direitos sociais, a partir da tríade de direitos fundamentais cunhada pelo jurista Karel Vazak, é considerado um direito de segunda geração ou de segunda dimensão. Na Constituição Federal de 88, os direitos sociais estão inscritos lá no artigo 6º. E estão aí na tela para vocês. Direito à educação, saúde, alimentação, moradia, transporte e todos os outros que estão aí na tela. É importante ressaltar que o direito à alimentação, à moradia e ao transporte não são produto do poder constituinte originário. Na verdade, eles vêm com emendas constitucionais. O último a ser inserido é o direito ao transporte, em 2015, e ele foi inserido pela emenda constitucional 90 de 2015. Estou falando isso porque isso foi cobrado na primeira fase da prova da Defensoria de Santa Catarina. Às vezes parece um detalhe, mas essas informações são muito importantes. E o que quer dizer que o direito social é um direito de segunda geração, é um direito de segunda dimensão? Significa que exigem prestações positivas. Eu não sei se vocês já chegaram a estudar, mas os direitos de primeira geração são aqueles que exigem uma abstenção estatal. Por exemplo, o direito à vida, direito à liberdade. O Estado não deve intervir. Os direitos sociais, por sua vez, também conhecidos como direitos prestacionais, eles exigem uma manifestação do Estado para a consecução desses direitos. Então, educação, o Estado precisa fornecer escola, precisa fornecer creche e todos os direitos anexos. Saúde, eu preciso de um posto de saúde, hospital, vacinas e alimentação, direito, como a gente vai ver, a alimentação adequada, fornecimento de alimentos, acesso sustentável a esses alimentos. Então, a natureza desses direitos exige um orçamento público, demanda um gasto público para que eles sejam implementados. Esses direitos, eles vêm a promover a igualdade material, a igualdade substancial, também conhecida como igualdade real.
Não é uma igualdade que está simplesmente ali perante a lei, está presente na lei. Não, é uma igualdade que precisa acabar com as desigualdades, né? Os direitos sociais vêm promover a justiça social e eles são típicos, obviamente, de um Estado social. No ordenamento brasileiro, eles vão se tornar mais presentes, aliás, vão aparecer pela primeira vez de modo incisivo na Constituição de 1934, que é do primeiro governo de Getúlio Vargas. Mas voltando aqui para a parte dos direitos sociais, é importante ressaltar que eles aparecem como um cunho especialmente programático. Esses direitos eles devem ser implementados gradualmente, justamente por conterem disposições que precisam de uma implementação estatal. Quando eles surgem, não só no ordenamento brasileiro, mas no ordenamento jurídico de forma geral, de outros países também, eles são questionados no sentido de, se o Estado precisa prestar, ele seria uma mera sugestão, né? Porque se demanda um orçamento estatal, o Estado pode ver aquilo, pode se esquivar por não ter dinheiro suficiente. Assim, no início, quando eles começam a surgir lá no século XX, eles vão ser questionados no que tange à implementação. Hoje, na Constituição de 88, no paradigma neoconstitucionalista, não há mais questionamento sobre a efetividade. Os direitos sociais devem ser implantados. Eles são igualmente normas cogentes. E por que eu uso esse termo cogente? Porque esse termo foi cobrado na Defensoria Pública do Mato Grosso, né? Esses direitos eles possuem um espaço de conformação. O legislador, o poder executivo, o poder legislativo podem decidir como eles vão ser implantados, mas eles não podem tornar letra morta os direitos sociais. Esse caráter programático, nas palavras do STF, não pode se converter, aliás, numa promessa constitucional inconsequente. Eles precisam ser implantados, mesmo que gradualmente. Muito bem. E como essa implantação dos direitos sociais acontece? Especialmente através dos poderes legislativo e do poder executivo. Por quê? Por um mero reflexo do princípio democrático. Esses dois poderes, eles são investidos diretamente pelo povo, através das eleições. A partir do momento que eles recebem da população esse mandato eletivo, através de uma delegação popular, são principalmente responsáveis por concretizar leis, especialmente políticas públicas, para implementar os direitos sociais. É um caráter do nosso Estado democrático. Então, assim, a textura aberta dos direitos sociais depende dessa implementação, que vai acontecer por meio das políticas públicas. Ok. Então, teve as eleições, vão ser feitas leis, vão ser feitas políticas públicas, e no mundo ideal, os nossos representantes vão priorizar as promessas constitucionais de maior importância. Então, como a gente sabe, direito à saúde, direito à educação são extremamente importantes. Isso quer dizer que os governantes vão lá e falar, isso aqui é prioridade. Isso seria no mundo ideal. Como a gente sabe, nem sempre as escolhas políticas são adequadas ao que o constituinte originário preconizou, né? Eu até coloquei ali, as políticas públicas não são dotadas de liberdade absoluta, elas devem obedecer a prioridades constitucionais. E mais do que isso, que eu falei, a população tem o direito de escolher os seus representantes, que vão formular as políticas públicas. Mas a formação dessa vontade pressupõe fruição de direitos. Ou seja, não se esgota nas eleições a democracia. Democracia não é apenas isso. Vou fechar aqui um minutinho, depois eu volto. Mas o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que os poderes públicos, que o legislativo, que o executivo, têm que cumprir essas promessas constitucionais. Eles não podem se esquivar das prioridades que a Constituição o incumbiram. E como que isso acontece?
assegurando um piso mínimo de direitos. As políticas públicas elas devem obedecer necessariamente às prioridades constitucionais. E é nessa seara que a gente vai começar a debater a judicialização de políticas públicas. A partir do momento em que os poderes executivo e legislativo não dão aso a essas dicções constitucionais, não elaboram políticas suficientes para garantir um piso mínimo de direitos, pode-se pensar numa intervenção judicial a essas políticas públicas. Bom, o que eu quero dizer com isso? Um exemplo que acontece bastante no estado de São Paulo. A educação infantil é uma das prioridades constitucionais, está lá no artigo 208, se eu não estou enganada. E é assegurada às crianças de 0 a 5 anos creche pré-escola. Isso envolve o direito à educação e, mais ainda, envolve a prioridade absoluta e a proteção integral à criança. É um direito mínimo, é o piso de direitos, deve ser assegurado pelos poderes públicos. Agora, se não tem creche para todas as crianças, é bastante comum que a Defensoria Pública ajuize uma ação civil pública para que o Judiciário intervenha e diga que a administração, que os outros poderes públicos devem garantir essa vaga em creche. Essas ações são corriqueiramente julgadas procedentes. Por quê? Porque isso é o piso mínimo de direitos, deve ser assegurado. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês na tela novamente. E o Estado, quando ele vai tecer essas políticas públicas, ele não pode simplesmente nulificar e anular direitos fundamentais que foram preconizados pelo Constituinte. Esses dois termos, gente, muito interessante pensar, porque eles foram utilizados pelo próprio STF, no caso paradigmático que permitiu a intervenção judicial em políticas públicas, e também já foi cobrado recentemente na prova para o Ministério Público de Goiás. Mas, assim, qual que é o parâmetro para o judiciário interferir em políticas públicas? Isso não estaria adstrito à discricionariedade? Né? Se os representantes do povo, se o Poder Legislativo e o Poder Executivo foi imbuído desse mandato eletivo, como que o judiciário, que não possui essa representatividade, vai intervir? Vai intervir justamente para assegurar o mínimo existencial. Esse termo é bastante importante e ele representa as garantias mínimas, os bens mínimos para assegurar uma vida digna e a dignidade humana básica. Né? Ele é um princípio que decorre da dignidade humana, prevista lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, também decorre da ideia de liberdade material e de Estado social. A atuação do Estado ela é inconstitucional quando ela é insuficiente e quando ela não acontece. E é a partir desse momento que o judiciário está autorizado a interferir nas políticas públicas. Né? Quando o núcleo mínimo de direitos, o núcleo intangível de direitos é violado. Bom, muito bem. Então, até aqui a gente viu, os direitos sociais eles precisam ser implementados, quando eles não são implementados no mínimo, o judiciário pode intervir. Ok. O judiciário pode intervir a partir de ações coletivas, quando aparecem ações coletivas, quando aparecem ações individuais também. Ótimo. Aí vai chegar esse processo e a Fazenda Pública precisa se defender. A Fazenda Pública vai virar e falar assim, olha, não, vocês têm razão. Aqui estou vendo que não tem creche para todo mundo, isso é um direito essencial, não estou nem ligando para o meu orçamento, vamos garantir? Obviamente que não. A Fazenda Pública vai se defender e o principal argumento utilizado, a gente fala que a principal defesa processual do Estado diz respeito à reserva do possível. Reserva do possível, em suma, envolve limitações orçamentárias
como um entrave para a efetivação de direitos sociais. O orçamento do Estado é limitado. Os gastos públicos devem obedecer um teto. Por isso, o Estado vai falar, olha, não tem como eu implementar todos os direitos sociais que chegam para mim aqui no Judiciário. O Judiciário precisa entender que eu tenho um teto para gastar. Não tem como eu implementar tudo que chega, todas as demandas que a Constituição prevê. A reserva do possível tem relação com essa ideia de gastos, com essa ideia de que os direitos sociais eles têm que ser implementados gradualmente. Muito bem. E essa defesa procede, em regra, envolvendo o mínimo existencial. Essa defesa processual da Fazenda não procede. Isso porque ao mínimo existencial não é possível apor essa defesa de reserva do possível. Então, para garantir o piso, não tem uma prioridade. É importante ressaltar que a atuação do judiciário nessas demandas sobre políticas públicas envolvem também uma outra defesa da Fazenda Pública. A Fazenda também alega que a intervenção judicial em políticas públicas feriria o princípio da separação dos poderes, que está previsto lá no artigo 2º da Constituição Federal. Como imagino que vocês já devem ter visto em Constitucional, separação dos poderes é uma tese que foi popularizada, majoritariamente tecida pelo Montesquieu, lá no Espírito das Leis, e diz que os poderes públicos, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, eles possuem esferas típicas de atuação e, apesar de se interpenetrarem, cada um tem um escopo propício, tem o seu escopo constitucionalmente definido. Então, a administração pública, a Fazenda Pública, vai se defender falando assim, olha, eu sei que a Defensoria está requerendo aqui a creche para todas as crianças. No entanto, o Judiciário não pode intervir para falar que eu tenho que conceder, porque isso fere a separação dos poderes, porque eu, administração, eu, legislativo, fui o responsável constitucionalmente por tecer as prioridades sociais. Eu que vou escolher quais direitos vão ser prioritariamente efetivados. Essa defesa da Fazenda também não procede. E o que o ministro Celso de Mello, na DPF 45, falou sobre o tema? Falou que o princípio da separação dos poderes ele existe como uma garantia à efetivação dos direitos fundamentais, obviamente, para ter um equilíbrio entre os poderes, para não haver concentração de poder, mas ele é uma garantia. Enquanto garantia de implementar direitos, a Fazenda tenta se defender para não efetivar direitos. Vocês conseguem perceber como isso é um pouco subversivo? Está tentando usar um direito contra ele mesmo, né? Então, não procede. E na DPF 45, a menção foi exatamente isso. Não é possível subverter a ideia de separação dos poderes. A partir do momento em que um outro poder, o legislativo, o executivo, não garante minimamente o que foi incumbido, é permitido ao judiciário, excepcionalmente, intervir nas políticas públicas. Apenas antes da gente passar para os exemplos, é importante ressaltar que essa atuação do Poder Judiciário na interferência de políticas públicas é uma atuação bastante ativista. É uma atuação que não é tradicionalmente a do Poder Judiciário, não é? Porque não se limita à solução de uma lide individual. Né? No resumo escrito que eu disponibilizei para vocês, existe um parênteses, eu faço até um quadrinho, que diz respeito a uma teoria do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele vai trazer funções das cortes constitucionais a partir de um paradigma neoconstitucionalista. Ele vai falar que a Corte Constitucional pode ter um papel representativo,
papel contra-majoritário e um papel iluminista. Quando o judiciário interfere em políticas sociais, está atuando no seu papel representativo e no seu papel contra-majoritário. Representativo porque reforça o princípio democrático. E contra-majoritário porque implementa direitos sociais, porque implementa anseios sociais. Né? É importante notar que essa não é uma atribuição comum do judiciário, que realmente extrapola um pouco o que comumente seria esperado desse poder. Muito bem. Falado tudo isso, é importante a gente ver como na prática isso vai acontecer. Né? Os exemplos jurisprudenciais acerca da intervenção do judiciário em políticas públicas caem bastante em prova. E o primeiro exemplo que eu trouxe é decorrente lá do informativo 592 do STJ e discorre sobre acessibilidade. Bom, vocês estão resolvendo uma prova lá objetiva de defensoria. Gente, falou acessibilidade, tem que vir uma luz na cabeça. E lembrar lá do artigo 5º, parágrafo 3º, que é o artigo que permite que tratados internacionais de direitos humanos sejam incorporados ao ordenamento jurídico com status equivalente ao das emendas constitucionais, ou seja, esses tratados eles podem ter status constitucional. Atualmente, existem 3 tratados com esse status. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, seu protocolo facultativo e o Tratado de Marrakech. Esses 3 documentos têm relação com pessoas com deficiência. Ou seja, olha a importância, o status conferidos a esses direitos. A Lei Brasileira de Inclusão vem nesse sentido também, mas aí é outra discussão. Muito bem, estou lá na prova. Acessibilidade. Eu lembrei imediatamente desses 3 tratados. Acessibilidade, então, para as pessoas com deficiência, né, segundo a dicção do STJ, pessoas com necessidades especiais, é um direito pertencente ao mínimo existencial. Ok. E o que o STJ decidiu nesse caso? Decidiu que o judiciário pode obrigar a administração a realizar obras para adaptar edifícios e instalações. No caso, tinha relação com uma universidade. Então, a pessoa tem uma dificuldade de utilizar as escadas. A universidade tem que promover reformas para que essa pessoa acesse o prédio da universidade e, consequentemente, tenha acesso ao direito à educação. Por quê? Por que essa interferência foi possível? Porque a acessibilidade é o básico para garantir a dignidade, para garantir essas condições materiais dignas, né? Nas palavras do Marcelo Novellino. Então, nesse julgado, o STJ obrigou a que se procedessem a obras em edifícios e instalações de universidades. Ok, até agora a gente está falando de direitos sociais, o judiciário pode intervir, legal. É só direitos sociais? O judiciário só pode intervir quando uma atuação dos outros poderes ferir o básico de direitos sociais? E os outros direitos? E os direitos de primeira geração? Né? Direitos de liberdade, direitos de terceira dimensão são os direitos ambientais, direitos coletivos, aí não pode? Não, pode também. Nesse outro exemplo que eu trouxe para vocês, que saiu no informativo 794 do STF, a atuação foi no sentido de coagir a administração a proceder a obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Afinal, integridade física e moral dos detentos integra o mínimo existencial. Gente, garantir dignidade humana básica. Né? A intervenção judicial vem nesse sentido, para que se realizem obras emergenciais. Imagina uma ação coletiva chega no judiciário, aí o poder público, a fazenda pública fala, olha, não tem dinheiro, não dá para realizar obra emergencial em estabelecimento prisional. Hoje não,
Aí o judiciário pode interferir e falar, olha, você está violando o mínimo existencial, o piso de direitos, e é imprescindível que essas obras sejam realizadas de maneira emergencial. Isso reverbera também, gente, nas instâncias internacionais, né? Existe uma medida cautelar junto à Comissão de Direitos Humanos, aliás, existia, relativa ao presídio justo branco, mesmo à época que a Fundação Casa era a FEBEM, a Comissão Interamericana reiteradas vezes já falou que o Brasil precisa implementar as condições dos estabelecimentos prisionais brasileiros. Também em exata consonância com a ADPF 347, que, se vocês não conhecem, sugiro uma ótima lida, também é uma aula sobre o tema que a gente está falando hoje e sobre dignidade da pessoa humana, sobre estabelecimentos prisionais, e a decisão que reconheceu que o sistema carcerário brasileiro vive um estado de coisas inconstitucional. Mas, enfim, isso é debate da aula de constitucional. Muito bem. Superado essa discussão básica que eu trouxe até aqui, falando sobre mínimo existencial, reserva do possível, intervenção do judiciário em políticas públicas, eu trouxe 3 termos que começaram... Aliás, o primeiro já aparece em provas faz tempo, e os outros 2 começam a aparecer em algumas provas, e é importante sempre estar atualizado para o que o examinador tem gostado de pedir. O que é escolhas trágicas? Por que eu trouxe esse termo para debater com vocês? Escolhas trágicas, gente, do inglês tragic choices, é um termo cunhado por Philip Bobby, pelo Guido Calabrese, e tem relação com a tensão dialética entre a limitabilidade dos recursos estatais e a necessidade de se implementar direitos sociais. Esse debate, que é tudo que a gente discutiu até aqui, esse debate ele surge no âmbito do direito à saúde, e essa discussão de o Estado tem que conceder medicamento, não tem, medicamento de alto custo, medicamento experimental, e esses 2 autores vão cunhar esse termo, falar que frente a essa limitabilidade de recursos, essas escolhas elas são trágicas, porque muitas vezes elas prejudicam os direitos sociais. Tá? Então, se aparecer esse termo nessa prova, é bem simples, é só isso mesmo. Os outros 2 termos, eles foram, entre muitas aspas, popularizados por um trabalho do professor Canotilho sobre direitos fundamentais, lá em 1996. O primeiro termo é trazido diretamente no trabalho, o segundo é de um autor alemão, mas que o Canotilho também vai discorrer. O que quer dizer metodologia fuzzy e camaleões normativos? Esses 2 termos foram cobrados na fase objetiva do Ministério Público de Goiás, né? Não bastasse trazer termos estranhos, ainda tem que trazer na fase objetiva. Gente, metodologia fuzzy, fuzismo ou ainda estilo fuzista. O que é fuzzy? Fuzzy transmite a ideia de algo que é impreciso, de algo que é um pouco vago, incerto. O Canotilho vai falar que fuzzy expressa um estado levemente embriagado. Beleza. Até agora a gente está falando de direitos sociais. A partir de agora a gente está falando sobre o estado levemente embriagado, né? Como que essas coisas se correlacionam? O que isso tem a ver? Vamos lá, no pensamento do Canotilho. Os direitos sociais, eles são dotados de uma vagueza, né? Como diz o STF, eles possuem uma quantidade, uma possibilidade de conformação normativa. Eles devem ser gradualmente implementados, conforme os representantes do povo entenderem adequado. Então, eles possuem uma vagueza. Não está falando lá na Constituição, ó, a gente vai fazer uma escola assim, assim, assado. Não tem. Então, fuzzy
do inglês traduz indeterminação, traduz vagueza. Os direitos sociais, eles possuem essa carga de vagueza também. E aí o termo fuzzy, essa ideia de levemente embriagado, é uma forma caricatural de fazer uma piada aos juristas. Por quê? Porque os juristas eles querem a implementação desses direitos sociais, mas eles não têm noção de como isso de fato impacta no orçamento estatal. É isso. Então, a gente quer a implementação desses direitos que são vagos. Só que o impacto disso para o orçamento, para os gastos públicos, os juristas não têm noção. Não estou falando que eu concordo, que eu acho certo ou que eu acho errado, mas é isso que a ideia expressa, né? Não há uma perfeita compreensão do impacto econômico normativo, do econômico financeiro, perdão, da implementação desses direitos sociais. E é daí que vem esse termo metodologia fuzzy ou fuzismo. É uma forma caricatural de dizer que os juristas não têm plena noção do que os direitos sociais implementados forçosamente pelo judiciário, como pode impactar no orçamento público. E aí surge o termo camaleões normativos logo na sequência. Bom, vamos entender. O que é camaleão? Camaleão é aquele bichinho que se eu colocar numa parede cor-de-rosa, ele vai ficar cor-de-rosa. Se eu colocar numa parede verde, ele vai ficar verde. Então, ele tem uma transmutação, ele muda de cor. Né? Ele dá essa ideia de alteração, de fluidez. Ok, camaleões normativos, direitos sociais. A ideia de camaleão, pensa nessa ideia de transmutação, de mudança da cor. Os direitos sociais, quando eles são demandados junto ao Poder Judiciário, conforme o período histórico, conforme a composição do tribunal, conforme a situação do Judiciário, vão possuir uma resposta ou outra resposta. Né? Na próxima aula, a gente vai falar sobre direito à saúde. Hoje, o STF e o STJ estabeleceram alguns parâmetros para a concessão de medicamentos. Há 20 anos, esses parâmetros não existiam. Vejam como as decisões judiciais elas se transmutaram nesse período. Elas mudaram. Então, a ideia de camaleões normativos é exatamente essa, de que você vai receber uma resposta distinta do judiciário, conforme o seu pedido, conforme a época, conforme a conformação de cada tribunal. A indeterminação dos direitos sociais tem essa característica de receber respostas distintas. Próximo termo correlacionado, gente, é a ideia de proibição do retrocesso. Eu estou trazendo todos esses temas porque eles geralmente vêm atrelados nas provas. O princípio da proibição do retrocesso também é conhecido como entrincheiramento ou ainda efeito cliquet. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma vez concretizado um direito, ele não pode ser diminuído, ele não pode ser esvaziado. O Estado tem que assegurar que ele continue sendo implementado até aquele parâmetro e mais, tem que assegurar que ele vai ainda implementar cada vez mais. Esse princípio é chamado de efeito cliquet, ele já apareceu em prova do Ministério Público sobre a alcunha de efeito cliquet, e esse é um termo francês lá do alpinismo, e a ideia de cliquet no alpinismo quer dizer que é um objeto que não permite que os alpinistas vão subindo, não permite que eles voltem. Então pensem nisso. Né? Sempre que progredir, eu não consigo mais retornar. O princípio da proibição do retrocesso, a doutrina vai trazer 4 dimensões. Existe doutrina que traz algumas a mais, outras a menos. Mas são as dimensões social, política, civil e ecológica. É importante conhecer um pouquinho da jurisprudência sobre a proibição do retrocesso e a decisão do STF, que vedou, à época, a utilização de voto em papel, se valeu do princípio da proibição do retrocesso civil
por entender que o voto digital era um avanço social. Mais recentemente, o STF também já entendeu inconstitucional medida provisória que tentava alterar limites florestais. Por quê? Qual foi o argumento? Proibição do retrocesso ecológico, ok? Então, essa é a ideia de que não é possível retroceder. Bom, por fim, o ponto 19 do edital vai falar um pouquinho sobre controle extrajudicial de políticas públicas e mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos em matéria de políticas públicas sociais. Esse tema é bastante tranquilo e eu resolvi trazer para a gente começar o debate uma assertiva que apareceu na prova da Defensoria lá do Espírito Santo de 2016. O ajuizamento das ações coletivas pela Defensoria deve se dar independentemente de qualquer esgotamento da via administrativa ou de qualquer tentativa extrajudicial de resolução de conflitos, na medida que isso não acarreta qualquer limitação ao princípio da separação dos poderes. Como a gente viu, eventual intervenção judicial em políticas públicas realmente não afeta o princípio da separação dos poderes. O erro dessa assertiva está lá na desnecessidade de esgotamento da via administrativa ou ainda da desnecessidade em tentativa extrajudicial de resolução de conflitos. Por quê? Porque hoje o acesso à justiça ele não é simplesmente o acesso ao poder judiciário. A gente falou isso até na aula de institucional sobre acesso à justiça. Acessar a justiça envolve um âmbito extrajudicial. Na verdade, o artigo 4º, inciso 2º da Lei Complementar 80, que é a lei que rege a Defensoria Pública, vai falar que a função institucional da Defensoria se valer de mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos de forma prioritária, né? Então, a Defensoria ela tem essa função. Mesmo o artigo 134 da Constituição Federal vai falar isso. O direito à assistência jurídica, ele também é extrajudicial. A defesa de direitos humanos, a orientação jurídica vai nessa toada também. Beleza. Antes de falar de quais mecanismos a Defensoria pode se valer, agora eu quero trazer para vocês uma questão que foi cobrada na Defensoria de Minas, foi na matéria de princípios institucionais, mas poderia muito bem cair também em difusos e coletivos, que falava, né, o âmbito dessa questão eram os desastres socioambientais de Mariana e de Brumadinho, o rompimento das barragens, e o que me interessa aqui é a última pergunta. Aponte pelo menos 2 medidas extrajudiciais que podem ser adotadas nesses casos, né? A Defensoria atuando junto com os atores do sistema de justiça lá em Mariana e Brumadinho, quais mecanismos que ela pode utilizar extrajudiciais para minorar os problemas gerados nos desastres de Mariana e Brumadinho. Então, gente, aqui, ó, nesses minutinhos a gente já viu uma questão de primeira fase e uma questão de segunda fase. Fase oral, isso não cai, despenca. Então, não basta ficar atrelado aos mecanismos de tutela coletiva, ação civil pública, ação popular. Quais são esses mecanismos extrajudiciais que a Defensoria pode se valer? São vários. Por exemplo, o artigo 4º, inciso 22 da Lei Complementar 80, vai falar que o defensor pode convocar audiências públicas. Ainda, o defensor ele pode participar de conselhos da comunidade, ele pode estar presente nos debates políticos, quanto na Assembleia Legislativa, por exemplo. É possível que o defensor público ele firme termo de ajustamento de conduta, ele atue em demandas de mediação, em âmbitos extrajudiciais. Outro exemplo também tem relação com a expedição de recomendações. Recomendações não são vinculantes, mas elas são um instrumento muito importante de diálogo junto aos poderes públicos. E aí eu vou dar um exemplo para vocês da própria Defensoria Mineira. Lá em janeiro, muitas chuvas atingiram Belo Horizonte.
e a prefeitura estava retirando as famílias de locais de risco, de locais que ela considerava que poderia haver desabamentos, enfim, ou enchentes. A Defensoria expediu uma recomendação alertando a prefeitura e o Corpo de Bombeiros de que essa retirada das famílias ela tem que ser feita com observância dos direitos fundamentais. Né? Se não tem necessidade absoluta de retirar essas famílias, não retire. Ou ainda, se vai retirar, onde está a concessão de aluguel social para as famílias? E os bens que elas possuem não podem ser descartados. Então, a expedição de recomendação é um instrumento cada vez mais importante na atuação da defensoria. Tá? Geralmente, quando aparece em prova, você não precisa ter um conhecimento profundo de cada instrumento, mas saber apontá-los, saber diferenciá-los. Em relação ao controle judicial de políticas públicas, era isso que eu tinha para acrescentar. E como a gente ainda passou bem rapidinho, eu pensei em conversar com vocês sobre outro ponto dos direitos sociais em espécie, que diz respeito à tutela coletiva do direito à alimentação. O direito à alimentação como um direito fundamental social. Né? Compulsando as questões de defensoria e também de Ministério Público dos últimos 5 a 10 anos, percebi que não é um assunto mais cobrado, favorito em relação a direitos sociais. Né? Saúde e educação cai muito mais, mas não pode, é um debate que não pode ser menosprezado. Quando aparece o direito à alimentação, a maioria das vezes é numa questão assim, são direitos sociais, 2 pontos. Aí tá, direito à alimentação. No entanto, 2 questões me chamaram bastante a atenção. Primeira, que caiu na Defensoria de Santa Catarina, 2015, se eu não estou enganada, que dizia que o último direito social introduzido na Constituição Federal foi o direito à alimentação, e essa assertiva foi considerada errada. Porque, como eu falei lá no começo, a moradia, a alimentação e o transporte não são produto do poder constituinte originário. Esses 3 direitos aparecem por meio de emenda constitucional. Mas o último direito incorporado é o direito ao transporte. Primeiro foi incorporado o direito à moradia. Em 2010, com a emenda constitucional 64, foi incorporado o direito à alimentação. E o último foi o direito ao transporte. Sacanagem cobrar uma assertiva assim em prova objetiva, mas pode ser o diferencial. E outra questão que me chamou a atenção também, que trazia sobre o direito à alimentação, trazia o artigo 208 da Constituição Federal, um dos seus incisos, que abarca o direito à alimentação atrelado com a educação básica. Vai falar que a educação infantil, ela não é só creche para a escola. O artigo 208 vai falar, olha, além disso, o Estado precisa fornecer transporte até o local de ensino e também precisa fornecer alimentação. Então, quando vocês forem estudar isso aqui, dá um Ctrl F lá na Constituição Federal, digita alimentação e não se atenha só à dicção do artigo 6º, porque o direito à alimentação também tem correlação com outros direitos sociais, em especial a educação. Agora, falando mais especificamente sobre o direito à alimentação, ele é um direito social, como falei, incluído pela emenda constitucional 64, aparece também no Protocolo de São Salvador, que é o protocolo adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, tem previsão lá no sistema interamericano, e aparece também no sistema global, no artigo 11º do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Um detalhe importante, gente, o comentário 12 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU é um comentário extremamente importante. Inclusive, foi uma das principais apostas na última prova da Defensoria de São Paulo no que diz respeito
a disciplina de Direitos Humanos, tá? Então, se um dia vocês tiverem um tempinho, seria bem interessante a leitura. E fala sobre alimentação adequada. O que é direito à alimentação adequada? Não é apenas estar livre de fome. A alimentação adequada tem relação com a segurança alimentar e nutricional, tem relação com disponibilidade de alimentos, tem relação com estabilidade do acesso aos alimentos. Mais do que isso, tem relação com uma alimentação que seja sustentável, em relação com a produção, com o consumo, com uma produção que é digna, que é emancipatória e que é sustentável. É tudo isso. Aproveito para indicar para vocês, extra-jurídico, extra-concurso, as obras da professora Silvia Federici, uma professora italiana. O livro mais famoso é O Caliban e a Bruxa, mas ela fala sobre formas de alimentação e como as pequenas culturas, a agricultura familiar pode ser uma alternativa, aliás, deveria ser uma alternativa à fome no mundo. Então, a alimentação é mais do que receber um alimento ali pronto. A alimentação tem relação com cultura também, tem relação com a região que você vive. E a Lei 11.346, que consta aqui no edital, ela vai falar que tem relação com etnia, relação com gênero, relação com idade, relação com geração. Nossa, mas a alimentação tem a ver com tudo isso? Sim, a alimentação tem a ver com tudo isso. Essa lei vai falar que a alimentação ela tem que ser preservada conforme a sua região. E as especificidades culturais e o carinho com a alimentação, com o alimento, deve ser observado também, né? E não sei se vocês se lembram daquele debate no que tange a farinata, João Dória, que ficou conhecida como a ração humana. O Conselho Regional de Nutrição falou que aquilo fere a alimentação adequada, né? Depois eu até fui dar uma olhada, tinha nutricionistas que defendiam. Mas a questão aqui não é dizer, tá certo e tá errado, mas é ver que a alimentação não é eu dar uma ração para alguém. É um processo cultural, é um processo que tem que ter respeito à biodiversidade. A alimentação é tudo isso. E a Lei 11.346, que aparece no edital, ela quer assegurar esse direito à alimentação adequada. Ela quer garantir a segurança alimentar e nutricional e, repito, considera dimensões ambientais, culturais, econômicas, e regionais e sociais. Gente, ler o começo dessa lei é lindo, assim, fico emocionado, porque se vale de todas essas especificidades. Essa lei não foi cobrada ainda em provas, mas é uma lei bem curtinha, vale a leitura. Ela cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é composto não só pelos poderes públicos, mas por 2/3 também da sociedade civil. Para fechar, eu queria apenas ressaltar o comentário número 12 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que vai trazer o direito à alimentação adequada e vai, além disso, vai trazer uma nova classificação dos direitos humanos, além de primeira, segunda e terceira dimensão. Vai trazer obrigações de respeito, proteção e promoção dos direitos. É uma nova perspectiva. Vai falar que o Estado tem que implementar, mas o Estado também não pode permitir que os particulares violem direitos. Isso é mais atinente à disciplina de direitos humanos, mas é interessante ver que a Lei 11.346 vai falar exatamente isso, que o Estado tem que respeitar, proteger, promover e prover uma alimentação adequada. O artigo 3º, como eu falei, essa lei é linda de se ler, vai mostrar que a alimentação tem que garantir necessidades essenciais, tem que promover a saúde, olha ali, diversidade cultural, tem que ser socialmente sustentável. Então, pensem sempre no direito à alimentação adequada nesse sentido. E também ele pode ser tutelado, como eu falei durante os 40 primeiros minutos da aula, pode ser
se o mínimo não estiver assegurado, é possível a tutela através de ações coletivas e ações individuais. Destaque para o artigo 208 da Constituição Federal. Por exemplo, se numa creche está sendo fornecida uma alimentação às crianças apenas batata frita, é possível uma ação civil pública, violação ao artigo 6º, bem como ao Protocolo de São Salvador e ao Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, porque a alimentação adequada está sendo violada. Não é só ficar livre de fome, é ter uma segurança alimentar e nutricional. Ok? Pessoal, os 2 pontos que eu tinha para trazer hoje eram esses. Alguém quer tirar alguma dúvida? Professora, tá me ouvindo bem? Tô sim. Legal. Só com relação àquela questão do controle judicial de políticas públicas, aquela mudança que teve na lei de introdução na LINDB, né, de reserva de consistência, também se aplica nessa questão de controle de políticas públicas ou só na revisão de atos, né, administrativos? Essa lei, a alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a gente fala que é uma norma de sobredireito, né? Ela se aplica a todos os ramos do direito, inclusive deve ter uma observância pelo Poder Judiciário, né? Apesar dela ter relação mais próxima aos poderes da administração, no que concerne ao controle judicial de políticas públicas, Antônio, ela não tem uma afetação tão profunda, por quê? Porque o que está em debate é o mínimo existencial. Então, assim, o judiciário, quando ele intervém, ele aduz que está sendo violado aquele piso de direitos, né? Inclusive, você me lembrou de um ponto que eu precisava ressaltar. Uma das defesas utilizadas pelo Estado, quando o Estado vai falar reserva do possível, eu não tenho recursos financeiros suficientes para arcar com o direito que está sendo solicitado, o judiciário diz que essa alegação de insuficiência de recursos, ela tem que ser específica e ela tem que ser muito bem delimitada, né? Geralmente, o que o Estado faz é alegar as limitações, as possibilidades, falar que eu não posso exceder um teto. Por que o judiciário não aceita isso? Não aceita essa limitação, não aceita as alterações que foram procedidas, por exemplo, pela LINDB, porque a necessidade de se assegurar um piso mínimo de direitos é uma ordem constitucional improrrogável, entende? Então, isso não afeta tanto no que tange ao controle judicial, porque o que o judiciário vai priorizar é a Constituição e essas garantias mínimas. Legal, obrigado, professor. Imagina. Mais alguém? Semana que vem eu falo com vocês de novo. Acho que a gente vai falar sobre idosos, saúde. Vou tentar trazer comunidades quilombolas também. Então vai ser uma aulinha um pouquinho maior, até porque não vai ser na sexta-feira e eu sei que todo mundo está bem cansado. Tá? Qualquer coisa, podem me escrever, mandar mensagem. Fico aí super à disposição. Muito obrigado, professora.